Salmos 34. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isto e se alegrarão. Anuncie comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam de tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente e nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos e aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Paz do Senhor Jesus, meus amados, tudo bem com vocês? Irmãos, eu estava aqui pensando agora na palavra de Deus e eu estava me lembrando quando eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos de idade e eu fui na igreja a primeira vez, que a minha vozinha me levou, a mãe da minha mãe, e eu me lembro que eu sentei ali e fiquei paradinha assim, como uma estátua. Eu achava que eu não podia me mexer, porque seria irreverência. Eu achava que eu não podia olhar para os lados. Então eu fiquei bem paradinha ali assim, com muita atenção ouvindo a palavra. E eu me lembro que a minha avó, quando eu saí do culto, ela disse assim, comentou com as outras que eu tinha me comportado muito bem na igreja. Porque claro, eu era nova, né? Tinha 15 anos de idade. Então as outras pessoas levantavam e tal, e conversavam e saíam. Eu nem olhava para o lado, eu fiquei paradinha que nem uma estátua, ouvindo o pastor pregar. E ali, meus amados irmãos, claro que eu não me lembro o que o pastor pregou, faz muito tempo isso, né? Eu tinha 15, agora estou com 51. Mas eu não me esqueço, meus irmãos, que tinha algo diferente naquela mensagem. Eu sentia assim, sabe? Naquela época eu não sabia explicar que é a unção de Deus. Mas hoje eu entendo que era a unção de Deus nas palavras daquele pastor, meus irmãos. Então, eu me lembro que eu sentia algo assim que me prendeu a atenção. Me prendeu a atenção e quando ele fez o apelo assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu me lembro que eu fui na frente assim, muito rápido. Ele colocou a mão na minha cabeça, orou por mim e pediu para que Deus escrevesse meu nome no livro da vida. Aí, meus amados irmãos, eu nunca mais voltei na igreja porque eu não tinha quem me levasse e eu não tinha ideia que a pessoa tinha que seguir indo na igreja de novo, e não tinha ninguém para me convidar para ir. Então eu não voltei mais na igreja, nunca mais não. Levei um bom tempo para voltar na igreja.
Só que aí com 17 anos de idade eu sofri um acidente de carro. E esse acidente de carro foi tão grave que eu quebrei o para-brisa com o meu rosto. Eu estava sem cinto, não era eu que estava dirigindo, eu estava de carona. E quebrei o para-brisa com o meu rosto e ficou uma ponta assim, ó, no para-brisa, ó, nesse sentido assim, tipo de uma pirâmide, tá? E entrou aqui, ó, bem assim no meu pescoço, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, tem uma cicatriz que vai de um lado ao outro, ó, no meu pescoço, ó, cicatriz aqui, daqui até aqui, tá? E aí, meus amados irmãos, a primeira coisa que eu me lembrei depois, quando eu voltei para trás, assim, ó, isso aqui veio rasgando, veio abrindo tudo, ó, e veio para cá assim. Meu rosto ficou todo deformado, eu fiquei assim, um monstro depois, uns dias. Cheia de cicatriz, com uma cicatriz aqui, com uma cicatriz aqui no meu olho, com um pouquinho de cicatriz, cortezinho por aqui assim, com uma cicatriz aqui, ó, né? Agora não aparece que eu tô com filtro. E aqui, então, ficou dilacerado, meus irmãos. Eu destruí todas as glândulas salivares que a gente tem aqui, naquele acidente, tá? Mas qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi que eu estava viva? A princípio eu pensei que tinha morrido, meus irmãos. A princípio eu digo, porque quando eu vi aquele truque caído para cá, aquele pedaço de carne caído para cá, aquele monte de coisa, sangue escorrendo, eu digo, tá, eu morri. Só que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi que eu estava viva e não desmaiei, eu me lembrei que eu tinha aceitado Jesus. Aí eu disse, Jesus, por favor, não me deixa morrer, Jesus. Eu só tenho 17 anos, tem misericórdia de mim. Aí eu prometi para Jesus, Jesus, se o Senhor não me deixar morrer, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para a tua casa. Olha só, meus irmãos, o que passa na cabeça da gente na hora que a gente pensa que vai morrer. Passa como que um filme rápido na mente da gente, a gente começa a se lembrar de tudo, meus irmãos, tudo, e vem aquele pavor, aquele desespero de morrer, meus irmãos. Quando eu cheguei no hospital, as enfermeiras achavam que eu ia morrer, elas achavam que eu não ia resistir, porque era muito profundo. Então elas perguntavam que idade eu tinha, todo mundo se apavorou com o meu estado, né? E elas achavam que eu não ia sobreviver. Aí demorou um tempo, fiquei lá esperando a doutora chegar, não me lembro quanto tempo, meus irmãos. Eu sei que eu senti o meu sangue escorrendo todo por aqui assim, eu tinha um cabelo muito comprido, meu cabelo ficou lavado de sangue, meus irmãos. E aí a doutora chegou, me costurou, né? Me deu anestesia, me costurou. Passado 4 dias depois, quando eu já estava para sair do hospital, a doutora disse assim para mim, olha, tu nasceu de novo, porque por muito menos que isso as pessoas morrem. Agradece muito a Deus porque tu nasceu de novo. Aí tá, meus irmãos, ela disse para mim que eu poderia ficar com sequelas devido à gravidade do corte que teve aqui, devido à profundidade também. Ela disse, olha, aqui nós temos uma veiazinha, ó, que é a artéria. Se tivesse um pouquinho mais para cá, 1 milímetrozinho, uma coisinha mínima, tu teria morrido. Ou se tivesse passado a traqueia, ele encostou na traqueia, tu também teria sido fatal. Mas ali, meus irmãos, Deus me deu um livramento. Deus me deu mais uma oportunidade de vida. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Deus teve misericórdia de mim e permitiu que eu vivesse. Porque se Ele não tivesse me tido misericórdia e permitido que eu vivesse, meus irmãos, eu não estaria salva. Porque eu não estava de acordo com a palavra de Deus. Eu estava no pecado. Eu estava presa no pecado. Eu estava sem salvação, eu estava no engano das coisas do mundo, meus irmãos. Eu tinha 17 anos de idade, mas o Senhor teve misericórdia de mim e Ele me deu outra chance. Então é por isso que eu quero ler aqui um versículo, meus irmãos, que fala sobre salvação. A salvação, a oportunidade de salvação que o Senhor me deu e a oportunidade de salvação que o Senhor quer dar a todas as pessoas, meus amados irmãos. A todos que crerem no poder transformador dessa palavra. É por isso que eu amo a Jesus. É por isso que eu amo essa palavra, meus irmãos. Porque Jesus foi muito bom comigo. Ele é muito bom com a gente, meus amados. Então escute essa palavra, ó. Jamais negligencie a sua salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e que aqueles que não a seguiram
nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder e maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo, pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em algumas partes das Escrituras Sagradas alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus. Quem é o simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhes deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Então, meus amados irmãos, o que Jesus Cristo fez por nós, nós não podemos desprezar. Não despreze a tua salvação, meu irmão. Não despreze, porque nós não sabemos qual é o nosso último dia nessa vida. Alguns anos atrás poderia ter sido o meu último dia nessa vida, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me deu mais tempo, porque Ele via o meu futuro, Ele via que eu ia aceitar Ele, que eu ia ser instrumento nas suas mãos. E eu louvo e agradeço ao meu Senhor por estes anos mais que Ele tem me dado. E quando chegar o meu fim, finalmente, de dias nessa terra, eu quero estar com o meu Senhor, amém? E você também queira estar com o Senhor Jesus. Queira estar, valorize a tua salvação, meu amado. Valorize, cuide da tua salvação, minha amada. Em nome de Jesus, tá bom? Reflita sobre isso. Deus te abençoe. Beijo no coração.